A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o Ministério Minuto com Deus, transmitido simultaneamente pelas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. E esse é o nosso momento de oração e leitura da palavra que eu quero compartilhar junto com você. Eu peço que você que está nos acompanhando, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Mas antes, escreva essa frase que eu vou mencionar aqui. Escreva assim: eu serei liberto. Eu serei liberto. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. O tema é libertação e eu tirei essa reflexão desse livro aqui, ó, Recomece a Viver. É um dos nossos livros de devocionais, vou mostrar aqui para o Instagram, que estão disponíveis no site da editora UpBooks. Se você acessar lá, upbooks.com.br, você vai ver os nossos livros disponíveis lá, os livros do Minuto com Deus. Amém? Essa mensagem, ela é inspirada em um texto desse livro aqui, com alguns outros acréscimos e colocações que o Espírito Santo colocou em minha vida. Um dia, a palavra de Deus foi revelada a mim. Um dia eu tive um encontro com Deus e Ele abriu os meus olhos. As escamas dos meus olhos foram abertas e eu pude ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Desde então a minha vida foi transformada, foi mudada. Eu que estava afastado dos caminhos de Deus, passei a andar junto com o Senhor. O Espírito Santo de Deus passou a habitar no meu coração. Por isso hoje eu dedico o meu tempo para levar a palavra de Deus às pessoas. Todos os dias nós estamos buscando a Deus aqui juntos. E eu quero dizer que você pode contar com a minha oração e com a minha intercessão. E para que essa mensagem alcance milhares de pessoas, para que ela transforme a vida de muitas pessoas, eu peço que você me ajude. Como é que você pode me ajudar? Deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo, você é avisado. E se além dessas ações, você quiser e puder apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. Aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho que está escrito Seja Membro. E na descrição do vídeo tem as outras diversas formas de você nos apoiar. Nós temos um Pix, temos uma conta jurídica, temos o Apoia-se. Os nossos livros estão à disposição para você adquirir, ser abençoado e abençoar esse nosso projeto. Amém? Mas escreva isso: eu serei liberto. Escreva como uma declaração de fé no nome de Jesus. Quando nós oramos, nós estamos expressando a nossa fé em Deus. Nós estamos declarando com nossas palavras que somente Deus tem poder para nos transformar, nos curar, nos libertar. Amém? Então faça isso. O texto que eu quero compartilhar hoje está no Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Eu vou ler do verso 31 ao verso 36. Mas desde já eu queria destacar aqui o verso 32, que é bastante conhecido, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Esse texto é bastante conhecido, né? Ele se tornou bastante conhecido. E eu quero falar sobre isso, sobre uma verdade
que é libertadora. A partir do verso 31, o Evangelho de João diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que seremos livres? Eles estavam dizendo assim: Você está falando que nós vamos ser livres? Nós já somos livres. Aí Jesus respondeu, verso 34, Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela. O filho pertence à família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Algumas versões diz: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu quero refletir um pouquinho nessa palavra aqui que Deus trouxe ao meu coração através da leitura desse livro. Nesse dia de hoje eu quero compartilhar com você algumas coisas que o Senhor me fez considerar aqui nesse texto. Eu já peço que você deixe o seu like, isso nos ajuda muito. Que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Se você já for inscrito, segue a gente lá no Instagram. Procura lá, Minuto com Deus, vai aparecer lá a minha carinha lá, da minha esposa, eu junto com a minha esposa. E mande essa mensagem para os seus contatos. Copie o link e mande para os seus grupos, para os seus contatos, porque a palavra de Deus, ela verdadeiramente liberta as pessoas, ela provoca uma transformação nas pessoas. Amém? Olha só, quando Jesus falava, quando Jesus estava ministrando, vamos dizer assim, ele não queria ser visto ou entendido como um professor, como um mestre. As palavras que Jesus proferia não eram para ter o efeito que as palavras dos mestres intelectuais tinham e têm. Você escuta um mestre falando, você aprende com ele. Isso é muito bom. A sua mente é alimentada pelo ensino. Ali você pode julgar aquilo que você aceita como verdade ou não, e você segue sua vida. Mas no quesito ser humano, você continua sendo a mesma pessoa. Por mais conhecimento que você obtenha durante a sua vida, você continua agindo da mesma forma. E muitas vezes a vida, ela vai nos surpreender. A todo instante a vida nos surpreende. E nesses instantes fatais onde nós somos surpreendidos, nesses instantes fatais que a vida nos proporciona, as palavras dos mestres, dos professores, dos sábios, daquelas pessoas com as quais nós aprendemos durante a nossa vida, elas muitas vezes não valem nada. Elas perdem o valor. Ou elas valem pouco. E aí você se sente só com aquela circunstância, com aquela fatalidade, com aquele acontecimento. E você vê que aquilo que você adquiriu no mundo dos grandes mestres, sábios, filósofos, não tem muita relevância diante daquilo que você está passando. Quando Jesus falava,
Ele não queria somente que as pessoas escutassem as suas palavras, mas ele queria que as pessoas guardassem aquelas verdades dentro do seu coração, porque elas fariam a diferença para sempre, se elas fossem bem compreendidas. A palavra que cumpre o propósito não é somente aquela que se ouve ou que se aprende, mas sim aquela que se aplica, aquela que é vivida, que tem uma aplicação prática. E aqui Jesus mostra isso. Somente assim é que a palavra pode ser um instrumento de libertação. Então eu quero refletir um pouco nessa verdade contida aqui no versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é isso? O que é conhecer a verdade? Primeiro eu quero falar com você o que não é conhecer a verdade. O que não é conhecer a verdade? Primeiro, conhecer a verdade não é conhecer doutrina. Conhecer a verdade não significa fazer parte de um grupo religioso. Por exemplo, Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, se apresenta a Jesus, conversa com Jesus, e Nicodemos era um grande conhecedor de doutrinas. E ele também fazia parte de um seleto grupo religioso, mas ele não tinha liberdade. Jesus falou, você precisa nascer de novo. Jesus falou com ele. Ele não havia nascido de novo. Com todo o conhecimento que ele adquiriu, ele não havia nascido de novo. Então, não é conhecimento intelectual que liberta. Os fariseus eram um grupo religioso respeitado na época de Jesus. Eles viviam estudando a Bíblia diariamente. Mas quanto mais eles estudavam, mais se afastavam de Jesus. Conheciam muita doutrina, eram professores lá naquela época, respeitados. Mas quando eles foram até João Batista para serem batizados, João Batista mandou eles embora. Lembra disso? João Batista não quis batizá-los. E o próprio Jesus falou, em João capítulo 5, verso 39, Jesus disse assim: vocês vivem examinando as Escrituras, mas não me enxergam. Então, conhecer a verdade não é conhecer doutrina e não é se encher de conhecimento bíblico. Isso pode te ajudar a compreender as coisas de Deus? É claro que pode. Eu fiz seminário teológico junto com a minha esposa. Nós estudamos bastante a Bíblia. Mas não é isso que nos liberta.